Pessoal, continuando nossas aulas, acertando no Enem, a parte de Físico-Química, nós estamos agora entrando em Termoquímica. Então, para Termoquímica, nós vamos estudar primeiro os processos endo e exo. O que é o processo endotérmico? Aquele que absorve calor. E o exotérmico, aquele que libera calor. Exemplo, uma fogueira, se você chegar próxima, o processo lá é exotérmico, está liberando calor. Toda combustão é exotérmica. Você absorve calor. As unidades que é utilizado nos processos endo e exo na termoquímica é a caloria, uma quilocaloria, 1000 calorias, o quilojoule é 1000 joules, uma caloria 4,184 joules e um joule 0,239 calorias. Quando você precisar transformar, você utiliza. A entalpia é um tipo de energia, é o conteúdo global de energia, calor de um sistema. A termoquímica não se preocupa em calcular a entalpia de um sistema, pois não interessa conhecer o conteúdo energético do sistema, mas sim a variação desse conteúdo energético, quando o sistema sofre uma transformação química. Então a variação da entalpia corresponde ao calor perdido ou recebido, seja em uma reação química, seja em um processo físico, a pressão constante. Então ΔH, a gente tem que a entalpia, a variação da entalpia, H final menos H inicial, ou H dos produtos menos reagente. Aí tem esse significado, que HF, entalpia final, HP, entalpia dos produtos, HI, entalpia dos inicial, HR, entalpia dos reagentes. ΔH nos processos exotérmicos, o ΔH sempre é menor do que zero. Veja a reação, reagente libera, dá produtos mais calor. Então é exotérmico. Como é que a gente representa essas reações? Exotérmica, ó. Se você tiver essa reação H2 mais meio, dando H2O, aí você diz, ó, ΔH é menos 68,3. Então esse processo aí é exotérmico, mas ele pode ser representado assim, ó. A mesma reação com a soma no final, ou a mesma reação subtraindo esse valor do ΔH nos reagentes. Essas três representações são representações dos processos exotérmicos, quer dizer, que liberam calor. No processo endotérmico é o contrário, o reagente absorve, dá produto menos calor. O sinal do ΔH, toda vida o ΔH, quando der positivo, ele é endotérmico, quando dá negativo é exotérmico. Como é que você representa do mesmo jeito? Ó? Essa reação, ó, ΔH igual a mais, como aí você mantém a mesma reação menos no produto e mais nos reagentes. São as três maneiras que representam os processos endotérmicos. No diagrama, ó, o diagrama mostra bem direitinho, ó, o ΔH, você tem o H dos reagentes em cima, aí ele libera, aí tem o H dos produtos embaixo. Isso quer dizer que o H dos produtos é menor do que os reagentes. O processo, aí você tem um gráfico de uma reação exotérmica, liberando calor. O gráfico da reação endotérmica, ele começa os reagentes menor do que os produtos, ó. Aí ele vai e sobe, então o ΔH é maior do que zero. Então a reação é endotérmica, que absorve calor. Fatores que influem o valor do ΔH: quantidade de reagentes, certo? Se você multiplicar a reação por 2, multiplica tudo por 2. Se dividir por 2, tudo divide por 2. Se a equação for multiplicada ou dividida por um número, o mesmo acontecerá com a quantidade de calor. Influência do estado físico de reagentes e produtos. Ó. Se você pegar do sólido passando para o líquido, ele é endotérmico, ele absorve calor. Por exemplo, se tem um gelo, vai derreter, ele absorve calor. E do líquido para o vapor também é endotérmico. O contrário é exotérmico. Influência da alotropia. É o fenômeno que o mesmo elemento químico forma mais de uma substância diferente. O exemplo mais comum, ó, carbono, que tem o grafite, diamante, fullereno. Oxigênio, tem o oxigênio, o ozônio, o fósforo, tem o vermelho e o branco, e enxofre, rômbico e monoclínico. Você pode olhar pela reação aí do carbono, ó, carbono grafite e carbono diamante, ó, tá montando o grafite, o diamante e o fullereno, ó, a própria reação do ΔH. O ΔH é menos 94 o carbono grafite e menos 94,5 o diamante, ó. Influência da temperatura na qual é a reação, certo? Você vê a reação 1 a 18 graus, ΔH é menos 57.
a 25 graus é menos 35 e a 85 menos 39. Influência da dissolução, ó, certo? Se você tem 1 grama de H2 mais Cl2 dando 2HCl gasoso, se ele for aquoso, ó, aí um dá menos 184 e o outro dá menos 335,6. O mesmo fato se observa quando se utiliza um solvente qualquer que seja adequado na reação. A influência da pressão. A influência da pressão sobre o ΔH de uma reação envolve sólido e líquido. Envolve sólido e líquido é muito pequena, praticamente desprezível. Na realidade, você observa isso mais no estado gasoso. Equações termoquímicas, tem a equação termoquímica, ó, representação da queima do carvão, carbono, mais O2 dando CO2. Energia de ligação, é a variação da entalpia padrão para a quebra de um mol de uma determinada ligação. Aí você tem que se lembrar, toda quebra absorve calor, toda formação libera. Na formação de uma ligação, o sistema libera energia, o processo é exotérmico, ΔH menor do que zero. Toda formação libera energia. Aí você tem aqui um exemplo, né, dessa reação aí você calcula o ΔH, né, aí soma. Então, ΔH é a somatória da energia absorvida menos a energia liberada, certo? O reagente menos produtos. E a lei de Hess, você soma as reações para ter o ΔH. Por exemplo, você tem essa reação carbono grafite mais O2 dando CO2, aí tem o ΔH1. Carbono diamante mais O2 dando CO2, tem ΔH2. Calcule a variação da entalpia quando o carbono grafite se transforma em carbono diamante. Aí você soma as duas reações, ó, aí inverte uma, corta e você tem a reação final. Seja equações aí, ó. Mesma coisa, ó, você vai só cortar e fazer isso. Questão 1. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água. Quando transpiramos, a água que expelimos, nosso suor, se evapora graças ao calor latente da evaporação, o que permite que a temperatura corporal seja controlada. O item B diz assim, é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Então, o item B é o item verdadeiro. Questão 2. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimado em uma das bocas do fogão e água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que toda combustão a gente já sabe que é exotérmica e a outra você precisa absorver calor para a água aquecer. Então, o item correto seria 1, exotérmica, 2, endotérmica. Questão 3. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás que é feito de petróleo. E dessa forma, é um gás atualmente altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do propano. Está aí, ó, C3H8 mais 5O2 já está balanceada, 3CO2 dando H2. Toda combustão dá CO2 e água. É só balancear a equação. Assinale a variação da entalpia da reação de combustão em um mol de gás propano. Como é que você faz? Você faz a fórmula molecular do gás propano, ó. Você tem os reagentes, você tem isso aí. Aí você faz a reação. Questão 5. Faltou resolver a questão 5 aqui. Só resolvendo a questão 5, ó. Eu pulei. Questão 5 do Enem 2019, é o último Enem, ó. O gás hidrogênio é considerado um maior combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostra na equação química.
Aí tem a combustão, mostra isso aí, ó, da tabela das massas molésticas. Qual a variação da entalpia em kJ da reação da combustão de hidrogênio contido no cilindro? Aí você faz, ó, volta a reação, e você faz 2 vezes HH, que é a energia, né, ó, mais oxigênio, oxigênio, que dá 2 vezes a molécula da água. Então, ΔH você soma, ó, tá? 2 vezes 37 mais, porque ele é endotérmico, dá positivo, ó, 2 vezes 437 mais 494 menos, que é 4 vezes, 2 vezes HOH, então, OH são 2 vezes 2, 4 vezes 463, então ΔH dá menos 484 kJ. Então 4 gramas de hidrogênio dá menos 484 kJ, 1000 gramas X, então dá 121.000 kJ. Então é a resposta letra B de bola.